agora já 18, entende? Então, a gente vê uma relevância no setor que também aumenta o volume de apostadores. A gente já tem 24 milhões de apostadores e, de acordo com esse estudo do Banco Central que eu comentei no ano passado, entre o período de janeiro e agosto de 2024. O nosso objetivo aqui é fazer um panorama inicial sobre o setor, tentar entender alguns aspectos relevantes, especialmente voltados ao nosso tema da conferência, que é dados. Então, a ideia é que a gente consiga debater alguns dos desafios que o setor tem para cumprimento das obrigações regulatórias de dados, relacionadas a dados, e aqui a gente está falando de obrigações de compliance, a gente está falando de obrigações do setor especificamente, feitas pela Secretaria de Previsão de Impostos, está falando também das obrigações da LGPD, e outros setores regulados que acabam pegando uma partezinha do que a gente está conversando sobre aqui. E, além disso, acho que um aspecto interessante que a gente vai, de alguma forma, tocar é a possibilidade de uso dos dados como ferramenta. Os dados e a capacidade de data analytics permite vários tipos de uso para para as nossas empresas autorizadas a operar no setor aqui no Brasil. Então, só fazendo esse panorama inicial, eu já vou passar a palavra, como eu falei, para as mentes mais brilhantes que nós temos aqui, apresentar todos eles, e depois eu vou passar para as perguntas especificamente. À minha esquerda, o Luiz César Lopes, ele é doutorando, pesquisador aqui na FGV e é também coordenador de um livro recém-lançado, anteontem, né, o lançamento oficial, sobre BETS, a regulamentação do mercado de apostas. Está aqui, inclusive, a gente tem um exemplar aqui para fazer a nossa propaganda do livro do Luiz. Ó, sem falsa amizade, que o Luiz é meu amigo, mas o livro é muito bom, ele trouxe uma visão muito, muito setorial do setor, com pessoas que são especialistas também em setores paralelos. Por exemplo, tributação, por exemplo, proteção de dados, por exemplo, direito concorrencial. Então, é bem interessante a gente ter acadêmicos estudando sobre um setor que é relativamente novo no nosso país. À minha direita, a gente tem a Flávia Lira. A Flávia é chefe da assessoria jurídica do PROCON, com uma experiência gigantesca em regulação, proteção do consumidor, TI também. E, claro, do nosso setor de apostas, a Flávia tem uma experiência muito, muito, muito grande na parte do PROCON. Ela também comentou comigo que ela tem a experiência também no Conselho, né? No Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, então ela traz para a gente uma visão do ponto de vista do direito do consumidor e agrega no nosso painel. Por fim, à minha direita, a gente tem o Gustavo Godinho. O Gustavo é o TPO e Privacy Counsel atualmente na Blaze. Também é um dos nomes com vasta experiência aqui no Brasil na temática de produção de dados, inicialmente, e agora também na temática de apostas. E vocês provavelmente conhecem, que são de produção de dados, conhecem o Gustavo pelo TPO Anabi, pelo podcast. O Gustavo é um cara excepcional falando sobre produção de dados aqui no Brasil, vai poder trazer essa visão tanto de mercado, o estar exterior do mercado, quanto acadêmica, e complementar esses dois lados. E, por fim, a gente tem o Santiago Alban. Santiago I'm going to switch to English now to present Santiago. Okay, guys? Santiago is a lawyer in Ecuador. He is the managing partner at ECA Law, and he is specialized in gaming regulation in Ecuador, but also in some other Latin American countries. So it is very nice to have you here with us, Santiago, so we can also here you'll talk a little bit about the perspective from the other Latin American countries. So thank you so much, Santiago. Obrigado, pessoal. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Flávio. É um prazer ter vocês todos aqui. E eu já vou passar para as nossas perguntas. Como comentei, a gente vai fazer uma rodada de perguntas, tentando falar 5 minutos cada um, sempre lembrando que nós sofremos ameaças com relação ao tempo do nosso querido Gianluca, que já está me olhando. Então, por favor, se vocês puderem, por favor, tentar manter o tempo de resposta em 5 minutos cada um, para que a gente consiga abrir para perguntas na nossa plateia depois, certo? Eu quero começar com você, Luiz. A gente vai conversar sobre apostas aqui. Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: se algum amigo nosso aqui, se alguma amiga nossa
que estiver assistindo a nossa palestra gostar muito do setor, ficar impressionado com os nossos números, 20 milhões mensais, de milhões de apostadores no período de um ano, quem quiser sair daqui e ir ali na GeoServer e abrir uma empresa para fazer prestar o serviço de apostas esportivas de bets aqui no Brasil. Ele pode? É fácil assim? Tem alguma regulação? Tem algo que a gente pode fazer quanto a isso? Ou é um pouco mais exigente? Como é que está o nosso cenário de regulamentação possível aqui no Brasil? Bom, vou deixar para responder a pergunta se sair daqui, dar uma passadinha ali no centro do Rio. Fazer um ato constitutivo de empresa de aposta aqui, se sair operando, eu vou deixar isso para o final. Queria só destacar, dentro do tempo que eu tenho, o seguinte: para a gente entender por que ficou tão na moda a gente falar sobre setor regulado e um setor não regulado. Então, a gente diferenciar isso um pouquinho de legalização, né? Legalização propriamente dita no país, ela já existe desde a 3756, né? Da 3756, que foi lá em 2018, lá na artigo 29, começava a dar os primeiros passos com relação a... são consideradas apostas de cota fixa, modalidades lotéricas, na qualidade de serviço público, e faz lá a definição do setor. Por que a gente fala de regulação? Bom, regulação, ela tem uma característica que o professor Floriano de Acevedo Marques sempre diz, que ela é de horizontalizar a relação à administração pública particular. Eu saio de uma perspectiva em que o Estado está aqui, o particular está aqui, e essa relação ela é única e exclusivamente uma relação, vamos dizer assim, interventiva, e ela passa a ser uma relação que tem um grau de intervenção, mas com um diálogo. Um exemplo claro disso, quem lida com o Sistema Financeiro Nacional de Regulação do Sistema Financeiro, conhece a famosa figura do termo de compromisso. É um exemplo tradicional de como o Estado regulador funciona. Você negocia diretamente com um supostamente infrator, em que a gente tem um exemplo disso com o SPMF. Então, veja, hoje, o momento que a gente vive no setor é de horizontalidade. O Estado mantém a supremacia do interesse público, guardado esse sentido, que esse termo quer dizer, mas isso não tira a perspectiva de um diálogo mais efetivo. Ou seja, não vai ser um diálogo só com o ofício. A gente tem essa ideia de administração pública tradicional. Bom, sobre dar uma passadinha lá no centro do Rio, eu posso dizer o seguinte: a estrutura da regulação brasileira ela é uma estrutura um pouco conflituosa do ponto de vista prático. Hoje, a gente tem um consenso de que a União tem um modelo muito claro de que, a partir de qualquer pessoa que quiser operar esse setor, tem que seguir vamos dizer assim, uma due diligence básica do que a regulamentação da SPA-MF existe. Então, como membros da administração com qualificação específica, pessoas que vão lidar no dia a dia da companhia em cargo de direção com formação específica, a própria necessidade de se ter alguém responsável pela proteção de dados, enfim. Você tem uma série de requisitos que não são só o pagamento da outorga de 30 milhões de reais na mão do governo federal, que o Brasil hoje, no modelo federal, trabalha com o modelo de autorização. Só para fechar, isso não quer dizer que, como o Supremo decidiu, na mesma linha do que a Suprema Corte americana tinha feito naquele caso Murphy versus NCAA, a gente teve o nosso Murphy versus NCAA brasileiro, no sentido de que a Suprema Corte também reconheceu que os estados possuem competência material para executar esse serviço. Ou seja, os estados também podem autorizar agentes operadores, guardadas as devidas características de cada localidade. Então, o que eu posso dizer é, o que a gente precisa? Qualquer resposta para o cara passar lá no centro do Rio? É uma discussão sobre coordenação regulatória. Os entes federativos, seja a União, seja o Estado, e também os municípios, dentro de uma linha de que existem loterias municipais, eu preciso ter um sistema regulatório em comum, onde eu tenha regras que sejam uníssonas e que eu possa ter, guardadas as devidas proporções, viabilizando a atividade, cada um possa exercer a atividade de aposta de cota fixa quanto modalidade lotérica no país, sem muitos problemas. Muito obrigado, Luiz, por essa resposta inicial. Eu só comentei, eu vou fazer um breve apanhado em inglês para o Santiago. Luis mentioned here that we have in Brazil an horizontal sector. Well,
where state maintains the main authority to regulate on the sector, on the dairy sector here in Brazil, and it allows the players to pretty much operate as if they do comply with a lot of requirements that were approved by our federal authority here in Brazil, the SPA, Secretaria de Preços e Apostas, BERI, and Prices Office last year. So they do have to comply with this list of requirements, and then they also have to pay a fee of 30 million reais to have the license to operate in the Brazilian territory. And they also have this possibility to go through the state lotteries. There are some states here in Brazil already have, and some are still developing. Passando agora de novo para português, nesse meu papel bilíngue, eu quero ouvir de você agora, uma pergunta mais pensando no nosso papel do setor de apostas quando a gente fala sobre o direito do consumidor. Talvez seja o setor mais influenciado, o setor mais impactado por a gente ter uma regulação de apostas mais forte no ano passado, com portarias que tratam de diversos temas, portarias falando sobre manutenção de bases de dados, portarias falando sobre direitos dos apostadores, portarias falando sobre publicidade das casas de apostas. Então, a minha pergunta para você é: como você vê o papel do PROCON, como você vê a atuação do PROCON nesse setor envolvendo o setor de gaming, e também se você consegue enxergar nesse último período de um ano, do início de 2024 para cá, com a aprovação da lei, com a instituição da secretaria, com aquela extensa regulamentação extremamente complexa, extremamente de qualidade que ela fez em diversos pontos do setor, você vê alguma mudança no setor a partir desse momento de transição do ano passado? E aí, novamente, agradecendo a sua presença e a sua participação. Obrigada, Fernanda. Muito bem pelo nome aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todos da mesa, Santiago, cumprimento a todos, a pessoa do Fernando, honrada em estar aqui compartilhando esses conhecimentos com todos vocês nesse nosso bate-papo, e que seja realmente uma tarde muito aprazível para todos nós, com trocas mesmo de experiências. Nós, do PROCON, e especialmente falando pelo Sistema Nacional também, de Defesa do Consumidor, Fernando, nós atuamos nesse momento em três frentes, né? Obviamente, a gente já vem estudando esse mercado há um tempo, eu desde 2018, mas de um ano para cá a gente tem atuado especificamente em três frentes. A primeira, monitoramento de mercado, orientação e letramento dos atores nesse mercado de consumo. Eu chamo a atenção para a palavra letramento mesmo. A gente está tendo realmente que falar conceitos básicos. Para quem não é muito familiar do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o PROCON do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é uma autarquia estadual de proteção e defesa do consumidor, inserido, então, no Sistema Nacional. Para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje em torno de 950 PROCONs, e aí PROCONs estaduais, PROCONs municipais, e que a Senacom ela tem um trabalho muito árduo para coordenar esse pessoal todo, e o sistema ele também se organiza para atuar olhando e monitorando esse mercado tão importante, o mercado que vem crescendo cada vez mais. As empresas elas estão sujeitas a muitas regulamentações e também a muitos órgãos regulamentadores, como, por exemplo, a ANPD, a SPA e também o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque há, sim, uma evidente relação de consumo e a gente está trabalhando muito em letramento nesse sentido, nesse momento. Então, de um ano para cá, a gente tem percebido isso, a necessidade de a gente falar o óbvio. A gente precisa, muitas das vezes, dar esse entendimento para os PROCONs municipais e também aos consumidores, aqueles na ponta mesmo. E a gente tem trabalhado muito nesse sentido de indicar consumidor, apostador, você é consumidor. Por quê? Porque é necessário que ele se enxergue enquanto consumidor. Nós verificamos isso conversando com outros representantes de PROCONs, inclusive no evento que eu participei junto com o Gustavo no passado. Foi ano passado, Gustavo? Ou foi esse ano? Foi em São Paulo.
tanto eu quanto representantes do Copom de São Paulo chegamos à mesma conclusão. Nós, nacionalmente, temos ainda um número muito baixo de reclamações, tanto nos PROCONs quanto no Sistema Nacional, em relação ao consumidor.gov.br. Quem não conhece essa ferramenta, é uma ferramenta muito importante, que recebe reclamações e denúncias dos consumidores. O que nos chama a atenção, e Fernando pontuou muito bem no início aqui do nosso painel, de que cada vez mais apostadores utilizam desse serviço. Só que, por que então, e aí eu lanço essa pergunta para a gente refletir, por que há um número tão baixo, então, de reclamações nos nossos sistemas locais, regionais, e também no sistema nacional? É um ponto que nos chama muita atenção. E o que então a gente passou a estudar é que o apostador não se enxerga enquanto consumidor e também enquanto titular dos seus dados pessoais, o que para nós é uma preocupação muito séria. E em função disso, a Secretaria Estadual de Defesa do Consumidor, junto com a Senacom, que coordena o sistema, nós lançamos recentemente uma nota técnica de cunho orientador para todo o sistema nacional, para informar exatamente esses conceitos básicos. Nessa nota técnica, quem ainda não teve acesso, faça acesso na internet. Essa nota técnica traz muitos conceitos básicos. A gente faz uma análise detalhada das portarias, por exemplo, da SPA, que tratam sobre o direito do consumidor. E nós fizemos uma recomendação específica ao PROCON do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, enviar ofícios de recomendação às empresas, não somente às empresas operadoras, mas também a todos os atores desse mercado de consumo. Então, até o momento, nós enviamos 297 ofícios de recomendação às empresas operadoras, às confederações e federações esportivas, às empresas de tecnologia, empresas de redes sociais, Fernando, também aos influenciadores digitais, para verificação em relação ao cumprimento ou não das normas de defesa do consumidor. Mas por que Flávia está nesse painel? Porque também há uma interligação muito próxima da proteção de dados e da proteção do consumidor. Ou seja, quando a gente verifica, por exemplo, um exemplo muito simples, vazamento de dados em relação a uma empresa. A gente, então, consegue olhar sob a ótica do direito do consumidor, da proteção e defesa desse consumidor, que pode haver uma má prestação daquele serviço, ou então uma prática abusiva. Então, a gente também se preocupa muito em relação a isso. Então, respondendo à última pergunta, Fernando, esse nosso contato com as empresas operadoras tem sido um contato, nesse momento, de cunho orientador, mas, num segundo momento, a gente também está monitorando esse mercado e caso a gente enxergue, caso a gente tenha evidências de que houve alguma infração em relação a toda a conduta e a toda a proteção consumerista, a gente também vai atuar utilizando-se do poder sancionatório do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Excelente, Flávio. Muito obrigado pelas suas contribuições, pela sua explicação detalhada de como tem sido o papel do nosso consumo, da nossa autoridade de consumo, de consumidor aqui no Brasil quanto ao setor. I'm going to switch to English just to make some comments here. I think the main aspect of what you said that caught my eye, caught my attention, is that we still have a very small amount of complaints at the consumidor.gov, the tool we have here in Brazil for consumer complaints to be dealt with in a very, very fast way and very easy way. And I also like to highlight the role that PROCON and Senacom are having both with the technical report and this decision to see what the players have to say, how and what they can contribute with the sector regulation here in Brazil. So it is very interesting to have this view from you guys from the consumer perspective. Moving on to you, Santiago, my friend, I have a question. From what you are hearing now in the panel about the Brazilian regulatory landscape for iGaming and for your experience also here in Brazil, I know that you have at least some experience here in Brazil, but also in other Latin American countries, especially in Ecuador, where you are based off. I would like you to comment, please, if you see what are the similarities that you see
from the Ecuadorian point of view with the Brazilian? Have you see some similarities? You see some difference? What are your main thoughts about the sector in this scenario we are discussing? And thank you a lot for your presence and for your participation. Boa tarde, estou muito contente de poder participar deste painel, onde vamos discutir temas tão relevantes como proteção de dados e apostas, além das questões relacionadas à localização dos dados. Estou totalmente imerso no mundo das apostas agora no Equador, especialmente das apostas esportivas. Por ter assessorado alguns clientes do setor, sei que é fundamental falar sobre a proteção dos dados pessoais e os desafios regulatórios que isso implica. É uma honra poder compartilhar esse espaço com os panelistas, especialmente agradecido com você como moderador, Fernando. Prazer, Flávia, Gustavo, Luiz. Embora o painel seja em português, agora vou mudar para o inglês para seguir com a minha apresentação. Mas espero que a próxima vez possamos nos encontrar pessoalmente no Rio de Janeiro para jantar juntos numa boa churrasqueria ou galeteria aí no Ipanema. E claro, espero conhecer pessoalmente cada um dos outros panelistas. Muito em breve, espero. Obrigado por isso, a FGV, a CPDP, com você, Fernando. So now moving on to the question. Thank you, Fernando. Analyzing the legal framework of gambling requires a comparative view that allows us to identify both the risk of a prohibitive approach and the opportunities offered by intelligent and proportional regulation, which is a main challenge nowadays worldwide. And in the case of Ecuador, the current legislation is based on a restrictive and prohibitive approach, following the 2011 constitutional reform, the referendum, that was promoted by the executive branch presidency and supported within all the polls, and finally introducing a ban on casinos, gaming rooms, and all of the related activity to games of chance throughout the national territory. This has been a huge challenge for the industry. And with this prohibition, there was an incorporation into the regulation to the criminal code, which basically in the article 236, it established the criminal penalty for those who organize or manage illegal gambling, even in virtual mode. So this measure was conceived as a tool to prevent gambling addiction, money laundering, and other associated crimes, which in the end have just created a more illegal market and great ecosystem for gaming. And I'm giving you all of this basically background, which I can talk much longer, but I do want to tell you that in Latin America, we are seeing big differences in Andean countries. Brazil now has this new law. Peru has a fairly new law. Colombia, although they have been quite for a while in the gaming industry, we are just combining what is happening with data protection and how this transfer of data in general is being used. And however, this technological context has surpassed nowadays the regulatory frameworks. And I'm saying this in whole Latin America, even with the introduction of the GDPR standards in many of the countries. Today, anyone with a smartphone can access foreign betting platforms where delocalization operates and where there's no control at all. Even authorities have talked about blocking IPs, but illegal operators, in the end, they just change, of IP addresses in a matter of seconds. And also taking into consideration that many of the operators hold valid licenses in other jurisdictions that are well known, but that does not secure at all what the data is being used for within the players. So these platforms operate in a sort of a legal vacuum in Ecuador, as they are neither authorized nor expressly regulated, but are also not systematically monitored, which is a huge problem. And I would like to also understand how is that working from a pragmatical standpoint in Brazil. If any of the panelists has something to say regarding to this, I would love to hear it. But this situation generates a triple problem: legal uncertainty, lack of consumer protection, and absence of state control over financial and tax flows. So at this point, it is important to look at what other jurisdictions have done, transitioning from prohibition to responsible regulation. And this also implies how that is being managed. Colombia, as I mentioned, is one of the regional benchmarks. Through Law 643 that was enacted in 2001 and Decree 4144 of 2011, the country has created a legal operation regime under the supervision of Coljuegos, which is the entity
that maybe some of you have heard that is exists since 2016, granting licenses for online betting and basically regulating all the market. It requires operators to meet technical standards, implement age verification mechanism, anti-money laundering measures, tax contributions, while also ensuring user protection. In Argentina, for example, there's I'll take just 1 more minute and I'll be over. A federal model was adopted. In every of the provinces regulates its own online games. So the city of Buenos Aires, for example, has strict requirements for operators, and the control authority oversees this compliance. Nonetheless, until my knowledge, there's nothing related to how data protection is done. So basically, the comparative experience shows that clear, proportional, technical regulation not only mitigates risks, but can generate tax revenues, promote responsible gaming, and protect users and its data. Ecuador, therefore, faces a crossroads nowadays, as you were asking, and as part of the question, to continue with the formal provision that does not stop the digital phenomena, or initiate a debate about the need to regulate, supervise, and audit online gaming ecosystem for the benefit of the citizens and the state, including how the data is managed and how the data is processed by the different online platforms. So I hope I have answered the question, and if not, I can come back in the second round to answer part of it. Thank you a lot, Santiago. It was very clarifying. So you're talking about the sector. I will switch to Portuguese now. Até porque você vai me entender, né, Santiago? Eu costumo brincar com você que você fala português melhor do que eu. Então, mas só para comentar como é interessante para a gente que é do setor, quando a gente escuta o Santiago falando do momento atual do Equador, é um momento que a gente aqui no Brasil passou algo muito similar alguns anos atrás. Uma situação de lacuna regulatória, em que não tinha uma autorização formal para as empresas atuarem, mas que ainda assim elas operavam por estrutura do setor. Tendo operações online, você tem muita dificuldade, como você já comentou, de controlar essas operações. E as vantagens que você verifica, ou se você quiser ver de outro lado, as desvantagens que você verifica por manter aquela proibição, como o Santiago levantou, de problemas para você fazer controle financeiro dos valores que estão sendo apostados em jurisdições fora do seu país. A questão da proteção de dados começa a ter um fluxo transfronteiriço de dados problemático, sem nenhum tipo de análise. E também quanto à relação da proteção do consumidor, que basicamente fica totalmente desamparado, você começa a criar um cenário de que a regulação acaba sendo amiga da inovação, algo que a gente que é pesquisador, a gente que atua em setores de tecnologia, a gente normalmente fala que é o contrário, que a inovação ela é uma inimiga mortal da regulação. E aqui talvez a gente esteja num setor em que o cenário é um pouco diferente. Até aproveitando esse gancho de inovação e setor de apostas, eu quero passar a minha próxima pergunta para você, Lojinha. Pensando no seu background, tanto de proteção de dados quanto de alguém da indústria, e aí focando mais no nosso aspecto central da nossa conferência, que é o uso de dados, a governança de dados. Como você vê o impacto dos dados numa empresa do setor? Quais são as dificuldades que você encontra? Quais são as oportunidades que você encontra para a questão da governança de dados com exigências regulatórias, tanto da parte de gaming, quanto da parte de produção de dados, quanto da parte bancária e de consumidor, e por aí vai. E aí, só para finalizar, cara, obrigado por ter você aqui conosco, foi um prazer e a palavra é sua. Fernando, primeiro, estou extremamente honrado de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite aí em seu nome, em nome do Luca e de todo mundo do CTS. Estou realmente feliz. Flávia, prazer dividir o palco contigo de novo. E sempre muito bom trocar com uma pessoa que além de ter um conhecimento gigante, sempre ter uma troca em alto nível. Então, prazer estar aqui. Luiz, prazer te conhecer pessoalmente também e ter a possibilidade de ter uma troca em alto nível. Sebastião, Santiago, prazer te conhecer. Ótimo te ouvir. E, se possível, quero ter uns minutinhos para poder, 1 ou 2, para responder a questão de derrubada de sites que você perguntou e como tem sido. Eu acho que eu consigo contribuir nesse ponto aqui, pensando em geolocalização
pensando em IP, pensando em coordenação entre entidades, agências reguladoras e as próprias operadoras de aposta. Saudar quem está aqui assistindo a gente. Obrigado aí pela presença de todos. Enfim, e dizer uma coisa, em um ano de segmento, é o primeiro evento que eu vejo e participo sobre bets, proteção de dados. Não é glamouroso, não tem sex appeal, gente. A turma quer falar de... E não menos importante, tá? A gente vai falar de jogo responsável, a gente vai falar de ludopatia, a gente vai falar de tributação, a gente vai falar de todos os assuntos que estão aí na moda. De Virgínia, a gente vai falar de CPI, mas a gente não vai falar de incidente de segurança. A gente não vai falar de proteção de dados. Então, parabéns aí à CTS e à GV por organizar o primeiro painel conhecido onde a gente pode tratar sobre esses assuntos aqui. E aí eu vou correr para conseguir cumprir. Pensando um pouco em dados, né? Eu acho que primeiro a gente tem uma primeira legislação de 2018 e aí a partir de 2023, finalzinho de 2023, o marco legal das bets. Depois a gente veio com uma enxurrada de portarias, em especial da SPA, Secretaria de Prêmios e Apostas, que, para quem não sabe, é a mesma secretaria que cuida de concursos e promoções culturais. Quem quer sortear uma bicicleta, uma viagem, uma barra de ouro, já lida, antes era Secap, né? Já foi Caixa Econômica, mas já lida ou vai ter que lidar com a SPA. E se uma Bet, by the way, quiser fazer uma promoção comercial, não consegue. Não sei se alguém já lidou com isso. Bruna está aqui, também no segmento, acho que pode dividir essa dor comigo. Não consegue, porque eles não ainda estão prontos para lidar com esse assunto. Mas a gente lida com mais de 40 portarias da SPA, fora Ministério da Saúde, Ministério do Esporte, Senacom, 27 PROCON, 26 mais Distrito Federal, 930 PROCONs municipais, Defensoria, Ministério Público e gente, por aí vai. ANPD, etc. Mas, de 2018 para 2023, finalzinho, a gente tinha um cenário cinza, onde empresas de paraísos fiscais, né, as BETs, tinham lá autorização para trabalhar desde que elas fossem criar empresas do Brasil. O Luiz falou um pouquinho e conhece muito sobre o assunto, eu não vou entrar muito no detalhe, mas se comprometessem dentro daquele prazo legal, criassem um assunto, cortassem o cordão umbilical, vou chamar assim, porque dados precisariam estar aqui, dinheiro precisaria estar aqui, tributo precisaria estar aqui, toda a parte societária precisaria estar aqui. Obviamente, eu tenho portaria para falar de transferência nacional de dados, que é um 758, eu tenho a 722, que é o nosso quase santo graal, quando a gente pensa em privacidade, produção de dados, geolocalização, biometria, dados de menores, servidores, cloud, ISO 27001 e mais algumas cositas mais. Ufa, tem coisa pra caramba. E se a gente for pensar em transferência internacional de dados, é a 722 com que a gente vai falar. Eu acho que talvez eu entre um pouco mais no detalhe mais para frente. Mas, assim, para quem não transferiu o dado de lá para cá, eu passo a ter que pensar nisso a partir de 1º de janeiro de 2025, porque foi a virada de chave. Foi a partir desse momento que as empresas, através de uma licença provisória ou de uma licença definitiva, e por que essa diferença? Foram tantas exigências que a SPA percebeu em novembro para dezembro que ela não ia conseguir dar a licença definitiva para todo mundo. Então, as empresas conseguiam atingir 70%, 80% dos requisitos, mas não iam conseguir atingir 100%. E detalhe, todas as operadoras de aposta tinham que ser certificadas por uma certificadora internacional independente e entregar esse documento para a SPA. Na verdade, assim, esse é um de várias certificações que você tinha que entregar, mas esse principal teria que ser entregue até o meio de dezembro para que a sua licença provisória e definitiva saísse até o dia 31. E aí você conseguisse operar.
A nossa, né, eu lido com duas casas de aposta, Blaze e John Bet, saiu provisória. Na época foram 64 casas de aposta saíram com licença provisória, 17 com licença definitiva. 16 ou 17, talvez eu errei nessa conta. E aí, a partir daí, continuamos seguindo trabalhando, né? E dados, poxa, você começa a se tornar, então, no nosso caso, a gente abriu uma empresa em agosto. A gente começa a trabalhar e ser operacional a partir de 1º de janeiro. Você tem como rodar um roubo antes de 1º de janeiro? Não existe, porque a empresa não é operacional. Ela roda, ela não roda, o dado não está aqui, você não tem aposta por aqui, você não tem dinheiro, você não tem usuário, você não tem nada. Então, assim, tudo, a empresa começa a existir. A empresa começa a ser criada, começa a ter processos, o alicerce começa dali, em 1º de janeiro. Então, para tudo começa a acontecer a partir de 1º de janeiro. E a 722 ela vai falar de seu cloud, tem que seguir a LGPD, tem que seguir a norma da NPD. E se for estar lá fora, tem que seguir todas as regras, mas em especial ele bate muito na tecla do consentimento. Eu não vou nem lembrar a palestra anterior que a Kate falou do consentimento, eu adorei. Obrigado, mandei um coraçãozinho para ela ali. Mas, enfim, mas tem toda a parte da transferência internacional. O que a gente fez? Transfere para o Brasil por 2, 3 anos, espera vir uma decisão de adequação, depois a gente vê o que faz. Vai aumentar um pouquinho o custo? Vai, mas pelo menos eu não tenho problema. Porque aí, se eu não faço isso, eu tenho mais um problema. Na minha fase de auditoria para certificação independente, se eu pego um certificador, clica, e acontece isso na prática, ele vai lá. Transferência internacional, onde estão os seus dados? Estão na Irlanda, estão nos Estados Unidos, estão... Legal. Você tem que ter consentimento ou tratado internacional? Tem, não. Decisão de adequação? Tem, não. SCC ou BCR? Tem, não. Tá, não tem? Não, então você não cumpriu a regra. Não vou te dar a certificação. Não podia nem correr o risco de passar por isso. Isso num caso próprio, fora a discussão com parceiros, fornecedores, enfim, que aí já é uma outra história. Se é um parceiro ou fornecedor menor que você ou igual a você, você tem poder de barganha. O problema é quando você está lidando com a Amazon, Google, com Microsoft Azure, né? Enfim, aí sente e chora, né? E assume, registra o risco, bota ali na sua matriz e segue a vida, mas faz esse registro de dados. Eu já estou terminando, porque eu sei que acho que o meu tempo está por aí, mas trabalhar com essa parte e já fazer avaliação de fornecedor, privacy by design, já pensar em aquilo que você for trabalhar com legítimo interesse, fazer teste de balanceamento e ter ali o seu LIA, né? Aquilo que você tiver risco por ter impacto em direito ou garantia individual, ou tiver um risco de alto ou altíssimo grau, você vai trabalhar ali com um DPIA, né? Então você vai trabalhar com toda essa parte, vai registrar, deixar tudo direitinho, porque você vai passar aquilo por comitê, você vai ter treinamento. Então tudo que está ali na 722, que tem remissão em vários pontos para a LGPD, você vai fazer. Geolocalização da mesma forma, biometria, porque tudo isso está dentro do meu onboarding. E ufa, gente, geolocalização, biometria me garantem a seguinte base legal: cumprimento de obrigação legal regulatória. Facilita horrores a minha vida, vou confessar para vocês. Preciso confessar para vocês. Então, o meu consentimento seria uma base legal terciária, numa situação que não é nem secundária, é terciária. Porque primeiro vai o cumprimento, depois eu posso pensar numa segunda base legal, que aí vai depender se é dado pessoal sensível ou não. Depois isso, age gate para travar dado de menor, pensar em age validation, age verification, enfim, tem uma série de coisas. Mas dá para trabalhar de uma forma, seja com os dados começando a partir daqui, seja pensando em transferência internacional e com um olhar também na 1857, ainda que tenha vindo de última hora e ainda tenha confundido transferência de dados com transferência de fundos, que eles fizeram um bolo ali,
e fizeram aí ter um pouco de uma divisão de dor com vocês, mas dá para fazer de uma forma que os dados dos titulares de dados, barra usuários, barra jogadores, barra consumidores, sejam tratados da melhor maneira possível. Obrigado pela pergunta. Eu que agradeço, Gustavo, obrigado pela resposta, obrigado por trazer para a gente boa parte da sua visão, da sua experiência, de como tem sido atuar no setor recentemente regulado e com diversas esferas que acabam sendo tocadas. I'm going to switch to English just very quickly, just to make some comments here. It is interesting how for data governance we have this regulation on 722 with the specific provisions for data privacy and for governance. And the main aspect of this regulation for me, as Gustavo was saying, is the obligation and the requirements regarding international data transfers. Because as we say, as we know here in Brazil, lots of companies that were structured here in Brazil are actually companies that have this more older background outside Brazil. Yes, so we have these problems, and because sometimes, eu vou voltar para o português agora, porque vai ser um comentário meu dele. A gente também tem uma questão de cumprimento de obrigação regulatória possível no exterior. Porque quando você tem uma empresa que é brasileira, mas que tem um sócio no exterior, e uma empresa que está situada no setor de apostas, você pode acabar tendo obrigações regulatórias de compliance no exterior que fariam que fosse necessário para o cumprimento lá fora, você fazer a transferência desses dados internacionalmente. Só que essa transferência esbarra em algumas dificuldades, ou pelo menos alguns desafios, de você compatibilizar tanto a nossa regulação da LGPD quanto da regulação do setor de apostas. Eu acabei me estendendo um pouco nisso, mas eu também, para conectar com a pergunta que eu vou fazer para o Luiz. Então é o seguinte, Luiz, a gente destacou aqui algumas dos principais desafios que o setor tem visto até o momento, especialmente quanto à nossa questão de governança de dados. E eu queria saber de você, que é um cara com uma extensa capacidade, uma extensa habilidade em regulação e em regulação de apostas, como você entende que a gente pode melhorar o nosso ecossistema de apostas aqui no Brasil, nosso mercado de apostas, para tentar lidar com alguns desses desafios que a gente já comentou aqui? Obrigado, meu amigo. Com você. Obrigado. Bom, essa é uma excelente pergunta, na medida em que a gente... É sempre bom lembrar que a regulação ela não é um fim em si mesma, né? Apesar de muita gente acreditar que a regulação ela tem que existir por si só, a ideia de regulação, desde os anos 60, ela só existe porque existe um setor regulado. Esse me parece ser o principal guia da resposta de como a gente pode entender o ecossistema do setor e principalmente entender o que a gente pode fazer dele daqui para frente. A gente tem uma tendência a acreditar que toda discussão sobre regulação ela é necessariamente uma imposição de barreira. Então, como se fosse uma espécie de pai educando filho, ou de mãe educando filho. O regulador é uma espécie de pai que tem uma experiência de vida maior e vai indicar o filho que está começando a vida agora aos caminhos certos do que fazer e do que não fazer. Na realidade, a prática é justamente o contrário. É o setor que conhece a indústria, é o setor que conhece os processos, é o setor que entende a lógica, e o regulador, que no Brasil, é um bem-vindo ao mundo, né? O regulador chega num momento, e volta a dizer, para a gente pensar em estruturas regulatórias, a estrutura de regulação das apostas hoje no Brasil não é de agência, então os reguladores não têm autonomia, os membros da SPMF não têm a tenure, né, que é o termo americano, mas aqui no Brasil a gente pode traduzir como estabilidade, como tem os diretores do Banco Central, como tem os diretores da CBN. Então, em primeiro lugar, eu destacaria isso. Se a gente quiser... A professora Beck. Se a gente quiser ter uma... Se a gente quiser ter uma estrutura regulatória mínima, a gente tem que dar ao regulador o mínimo de estrutura para garantir, não uma agência, mas pelo menos alguns benefícios das agências reguladoras a essa entidade. O segundo as decisões sobre política regulatória têm que estar alinhadas às demandas reais do setor. A questão central não é
Não existe nenhum setor, não existe nenhum agente no país que quer lucrar baseado em políticas de não jogo responsável. Porque isso é ruim para a companhia, para o agente privado. Então, a questão central é, muitas vezes a gente tem que parar de pensar que a regulação é um fim em si mesmo e pensar no seguinte: se eu tenho interesse em promover políticas de jogo responsável, o que eu, indústria, entendo que eu vou ganhar mais no longo prazo, é bom para mim. Mas no limite, a grande vantagem é eu tenho que alinhar o que eu quero como política regulatória ao que o setor demanda. Ou seja, não é que vai haver uma captura da regulação pelo setor, não é isso. Mas tem que fazer uma regulação racional para entender o que de fato vai acontecer por uma política regulatória ao longo prazo. Senão, a regulação vira um ambiente político, vira o Senado, o que não efetivamente não é eficiente. Então, a partir do momento que eu entender o que é lucrativo para a indústria e que seja compatível, porque muitas vezes é compatível com a proteção do consumidor, com a proteção dos apostadores, é assim que deve se seguir. Parece essa ser a chave, alinhar com o bolso. Só aproveitar a oportunidade, rapidamente, mas eu tenho muito orgulho de vestir essa camisa aqui da Fundação e agradecer o elogio, sobretudo porque, sim, de fato, a gente tem aqui essa preocupação de unir sistemas diferentes e, na realidade, talvez nós sejamos provavelmente a única instituição que tem, por exemplo, no seu programa de graduação, pelo segundo semestre seguido, uma matéria sobre regulação de apostas, seu programa de LLM, né, que é a pós-graduação em Direito. Existe uma disciplina, já um módulo, na realidade, só sobre regulação de apostas. A gente oferece também cursos sobre esse setor de 2, 3 dias de curso de curta duração, agora no segundo semestre. Então, isso linka com o meu último ponto, que é: não existe regulação sem a educação, não só do consumidor, mas daqueles que operam no mercado. Não faz sentido eu dizer assim, não, o consumidor precisa ser educado. Mas, bem, muitas vezes essa pessoa tem dificuldades por circunstâncias alheias à sua vontade, muitas vezes, por questões estruturais da vida. A pessoa não teve acesso à educação, mas ela é consumidora deve serviço público em específico. Mas quem é que está nessa classe média, vamos dizer assim, da cadeia? São justamente os profissionais. Então, uma educação dos profissionais, uma melhor formação dos contadores, advogados, administradores, vai fazer um setor muito mais simples, como foi nos Estados Unidos. Né? A gente tem isso na experiência americana, uma profunda especialização, e acho que esse também é um dos vetores para o nosso futuro. Obrigado. Muito obrigado, Luiz, pela participação, pelo comentário. I'm going to switch to English now, just to make a little two comments actually about the necessity of improvement in the capacity of the operators, of the consumers, of the society itself regarding data protection, but here, especially for the sector, for the betting sector, for the gambling sector. And also, you highlighted the necessity, or at least that you think that would be good for us to have this regulatory coordination. So it is very interesting to have this perspective for you. Becky, I don't know if you hear us and you can comment, but if you think so, if you can comment on that, I would just like to ask you, if you are able to talk to us about a little bit about your experience as a former Nevada Gaming Control Board chairman. She was responsible for the Nevada Authority regulator, and she also works now in a betting company in the US, PointsBet. So, Becky, if you are able to talk to us, we'll be very happy to hear from you. What are your perspectives on the US regulation? Thank you a lot for your presence, for your participation. Yeah, so were we going to go ahead and start the slideshow, or are we going to just have an informal conversation for right now? If you want to share the slideshow, it is okay. You are allowed to with the share screen at Zoom. Okay, let me work on getting that set up for you. And Also, I think just that will let you know help. that you have, sorry to interrupt you, but just to let you know that you have 10 minutes, please, because we have a very tight schedule here at FGV today. No, I totally understand. And I think I was initially told 5 minutes anyway, so I should
definitely be under 10 minutes. Let me get this shared for you all. My Zoom does not want to cooperate. Let's see, share. There we go. All right, can everybody see that? Yeah, we are seeing. Okay, it's been a minute since I've done this in Zoom, but I think because you're so busy, if you don't mind seeing the side of the slides, we'll just go ahead and we'll go through the slides that I have prepared for you today. So my name is Becky Harris. I am the former chair of the Nevada Gaming Control Board. I happened to be the chair during the time that PASPA was repealed in the United States, and we saw an unprecedented gambling expansion, the first we'd seen in several decades in the US in terms of other states adopting sports betting and then moving into iGaming, though that has not been as fast of adoption as the sports betting piece of online gambling has been. So I want to start really by getting into some of the terminology so that we know what we're all talking about, so that you can see that we use a lot of different terms for the same activity. So basically, utilizing a mobile device or a computer to engage in gambling activity is what we would consider to be interactive gaming, online gaming, iGaming. Those types of terms are are typically, I think, they're just used interchangeably. So when we're talking about online gambling, this is what we're basically talking about. So Nevada was the first jurisdiction in the United States to legalize gambling on the internet. And in fact, Nevada coined the phrase interactive gaming, the very first term you see there on the list. And that was about 24 years ago in 2001. So despite creating that framework, interactive or online gambling never really caught on in Nevada other than sports betting. So it became the vehicle for first to have computer gambling, and then that morphed into mobile device gambling. And then we saw the expansion of sports betting take off in the United States in about 2018. But it wasn't until 2013, or 12 years ago and 12 years later after interactive gaming was adopted, that there was some poker offerings. So Nevada actually is part of an agreement with a group of states, New Jersey, Delaware, Michigan, Pennsylvania now, who have a pool of liquidity where certain types of gambling games are offered. So for states like Delaware and New Jersey, it's full casino offerings. For the state of Nevada, we engage in poker only. Caesars is one of our operators that does that, and we do that again through the multi-state liquidity agreement. So Nevada has limited itself to sports betting, mobile sports betting, as well as this limited poker use. Other states have been a little more expansive in their adoption of this online gambling. It took 12 years after Nevada authorized interactive gaming for the second U.S. jurisdiction to adopt online gambling, and that was New Jersey. And they did that as an attempt to reinvigorate Atlantic City because it was in significant decline. The casinos were struggling there, so they offered online gambling in 2013 and never looked back. So New Jersey really is the leader and is considered the leader in online gambling in the United States. I think one of the factors that has led to New Jersey's success, there's a couple of factors, right? Policymakers were not shy about it. Policymakers embraced this notion of online gambling, and then they had a variety of products available to consumers. So in New Jersey, there's online casino, there's online sports betting, and within those online casino offerings, table games, slot machines, all the things that you would expect to see. And so typically, I think, and is the case in Brazil, consumption of gambling online is generally just considered to be online gaming. So that's the terminology. The products get thrown around like terminology, but they are in fact
iGaming products, right? So we've talked about mobile gaming, we've talked about online casino, online poker as well. There's also online lottery, and that proceeds in the United States through a variety of different laws. And I'm not really going to touch on online lottery. I don't think it's relevant for our conversation today. And Nevada really doesn't have any particular lottery. We don't have lotteries. It's still illegal in our state, so we don't worry too much about lottery. As I mentioned, sports betting was really the first online gaming product to spread across the US, and that expansion of sports betting. We had a monopoly in Nevada until 2018 with the repeal of PASPA. And as soon as other states were able to legalize, almost without exception, there are a couple of notables like Illinois. It was a full embracing of online mobile gambling. And then, as you're aware, with the global pandemic and COVID 2 years later, sometime during the middle of COVID, all those states that were a little reluctant, except for Nevada, to fully embrace mobile sports wagering. They went ahead and changed their laws and became completely mobile. Nevada is still the only state in the United States that requires in-person registration to set up a mobile account for wagering. In other words, you can't just use your phone to create an account. You have to physically go into a sports book in the state of Nevada to set up your wagering account before you can gamble online. In terms of that full online casino games, the second point that you see here, that is live in seven of our states in the US. And I found it really interesting that pre-COVID, so around the 2018, 2019 timeframe, if there was a sports betting expansion bill in a state, it seemed that there was a companion online gambling bill. And so that's when most of the states in the US adopted online casino gambling or a full complement of online gambling products. I would have thought that during COVID there would be a massive expansion, but it was just the opposite. There was no movement, and there's still been very little movement. Since 2019, we've had one additional state adopt online casino. So we have a total of 7 states. For those of you that are interested, it's Connecticut, Delaware, Michigan, New Jersey, Rhode Island, Pennsylvania, and West Virginia. And you will note that those states are among the very first states, with the exception of Rhode Island, to adopt mobile sports betting. And then we've already discussed the online poker in Nevada. I want to go through some of the numbers with you. I think it's kind of interesting and relevant. The size, 8.55 at the bottom there, is the current size of the US iGaming market in billions of dollars. So $8.55 billion through the end of April of 2025. And that's as actually reported by state gaming agencies. The revenue total represents an increase of over 28% on the preceding 12-month period. So you'll note that we're continuing to grow. We're continuing to generate more money despite news reports that would try to indicate that there's a slowdown in gambling in the US because of the Trump administration policies. We are still continuing to see growth. In fact, in the state of Nevada, we are now in our 51st consecutive month of month-over-month growth with regard to gambling revenues. And in spite of its limited footprint, this 8.55 makes the US the largest regulated iGaming market globally. So we're about $1 billion ahead of the UK market with that $8.55 billion. The 39.5 billion is the anticipated size of the US online sports betting and iGaming market by total gross revenue for 2028. So that's what's being projected. You can see that that's a massive increase in just 3 years from where we are currently. And it's interesting because that figure assumes no further expansion of US sports betting. We still have about 17 states to do that. And it only assumes a very limited amount of it's no further expansion of iGaming and very limited expansion of sports betting.
And so, if things kind of stay where they are through the next couple of legislative sessions, we're still going to grow exponentially in terms of our online gambling. And then that $50 billion mark is a much more optimistic, it's a bullish case scenario. That would assume that there's continued expansion in the sports betting market and potentially an expansion in the online casino. Just in terms of numbers, again, just so you're aware, the data that I've seen in the past would indicate that if you're going to make 25 billion in gross gaming revenue in sports betting, and you also have online gambling or a full complement of casino products, you're going to see a $75 million gross gaming revenue number there. So it's about 3 to 1 in terms of the value of the online gaming market, which is interesting to me as states look at ways to backfill their budget and collect tax dollars, that they're very comfortable with mobile sports wagering, but they are not as comfortable with iGaming or a full complement of casino gambling online. Here's just a really quick overview. I'm very sorry to interrupt you, but just to let you know that you have 2 more minutes, okay? I'm sorry? Sorry, very sorry to interrupt you, but just to let you know that we have a tight schedule, so we have 2 more minutes, okay? 2 more minutes, you got it. So I'll wrap up. Online sports betting, as I mentioned, has been adopted at a much faster pace than online products. And you can see that here, the green is live online sports betting, and the blue is where there's online sports betting and live iGaming. You will notice that there is no online casino in states that don't also have sports betting. And so that's kind of the lay of the land there. I want to give you an overview of the economic impact of online gambling, and this assumes both mobile sports betting and online gambling. So you can see there that 1.8 million jobs are supported, that there's not quite 53 billion in terms of tax collection, and then total gross gaming revenue for last year was 115 billion in the United States. One final thought that I want to leave you with is with regard to taxes. I think it's important as policymakers in an emerging jurisdiction, in a nascent jurisdiction, to understand the impact that tax rates and fee structures have on the legalized regulated sports betting market, as well as the illegal sports betting market. The higher the tax rate, the less of the black market you're going to be able to eradicate, because the black market is they have lower products, they have lower hurdles, they offer credit, they offer a whole host of other things that legal regulated gambling can't. So if you're looking to convert players out of the illegal market into the legal regulated market, you are going to want to look carefully at taxes so that you can entice your consumers to move into the legal betting market. The United States is now starting to, I think, get out to the very edge of comfortability with regard to that. We have a handful of states that are beginning to revisit their tax structures, and they're starting to increase them. Obviously, there's going to be pushback from the gaming industry, but it's also important to recognize that companion piece that's the illegal sports betting market. It's a little bit of a controversy in the United States. It doesn't just cut into revenues for gaming operators, it also incentivizes your consumers to go into the black market. Since that wasn't a particular topic of discussion, I didn't go into that topic, but I'm happy to be available for that at another time. So that concludes my remarks with regard to the online piece. I also had a data presentation that I'm happy to give or not give or come back in to give. You just tell me how you want that handled. Thank you a lot, Becky. It's great to have your participation with us. We have only 8 minutes, so I'll move things a little bit quicker now. Sorry to ask for you guys to speak fast, to just interrupt you, but the organization is asking us to keep things at least the fastest way possible. Becky, just to let you know, I'll be switching from Portuguese to English to accommodate everyone, okay? Pessoal, na hora eu passar para o português, eu já vou fazer a pergunta para você, Flávia. Só comentando que a gente viu a Becky destacar vários pontos que a gente tem de similaridade com a nossa regulação brasileira, nosso cenário brasileiro. Acho que o principal aqui é ver os benefícios e os desafios que a gente consegue observar no setor.
Mas para passar para você, Flávio, a minha pergunta é uma pergunta muito simples e extremamente complexa ao mesmo tempo. Do ponto de vista de direito do consumidor, o que você entende que é o principal desafio que a gente tem com relação ao uso de dados pessoais para elas, companhias do setor? E se você puder responder em 2 minutinhos, eu te agradeço muito. Gente, eu o desafio passa a ser para mim, né? 2 minutos, vamos lá. Bom, são muitos desafios, são desafios multifacetados, a gente está vendo isso já há muito tempo, não somente nesse setor, mas trago aqui, por exemplo, o setor financeiro, né? Então, realmente, a gente tem que ter um olhar mais sensível a isso. Mas eu indico aqui o principal é garantir o respeito aos direitos do consumidor nesse ambiente digital. Por isso que eu fiz essa comparação com os serviços financeiros. Isso exige, até para diminuição de risco, eu já conversei isso em outra oportunidade com o Gustavo também em São Paulo, é ter um compliance. Um compliance, não somente o compliance de dados, mas que essas empresas também estabeleçam um compliance consumerista. Porque, sim, terrível, por óbvio. Né? A gente tem visto desde a pandemia uma digitalização muito rápida do país, mas, por outro lado, a gente também percebe que o consumidor, em sua grande maioria, não tem todas as habilidades digitais para navegar nesse ambiente, que é um ambiente com bastante risco, especialmente em relação à sua proteção e à proteção dos seus dados. Também indico aqui, né, que uma preocupação nossa em relação ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e a gente fala sempre sobre vulnerabilidade do consumidor, trago aqui, então, a vulnerabilidade tecnológica, especialmente aos hipervulneráveis, mas também a todos os consumidores, né, que todos nós consumimos nesse ambiente digital. Né? E não sei se já encerrei os 2 minutos, mas eu queria, obrigada, falar que há uma assimetria informacional enorme nesse mercado. Os consumidores, eles normalmente, quando chegam a gente para falar alguma coisa em relação à proteção de dados, eles indicam que muitas das vezes eles não obtêm todas as informações, especialmente quando há tratamento ou não dos seus dados, quando há captura ou não, se há ou não vazamento, qual foi a motivação, enfim. Então, há realmente uma assimetria. Então, é muito necessário, cada vez mais, aliás, que haja esse compliance de modo a diminuir esses riscos. E para encerrar mesmo nos últimos 10 segundos, então eu reputo aqui a importância dessa coordenação e comunicação entre todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a ANPD, mas também em relação às empresas operadoras, que a gente possa ter sempre esse diálogo. Obrigada. Muito obrigado, Flávio, pelos comentários. É interessante que dialoga bem com o que o Luiz falou, né, sobre a questão da coordenação e interessante também os desafios que você levanta do ponto de vista do consumidor. É um setor novo, relativamente novo, pelo menos a doação, então a gente tem muito que evoluir ainda, tem muito para aprender. I'm going to switch back to English now just to ask you a question, Santiago, and you are hearing everything that we are discussing about Brazil. But the question I have for you is not explicitly and specifically to Ecuador, but also to other Latin American countries that you mentioned, is that particularly regarding international data transfers of better information and the requirements and the database, how they tackle it, they tackle this matter in your countries. They have explicit rules, they have like particular rules for international data transfer and obligations, or they are more like live and let go, live and let go scenario. Fernando, me confirma quantos minutos eu tenho? 2 minutes, please. 2 minutes, okay. All right, I'll try to make my best. So I would like to address this topic from a comparative perspective and then focus on the Ecuadorian case, which is currently in phase of regulatory implementation, as I told you before. In the international context, the international transfer of personal data has become a critical axis for regulatory compliance, especially for digital services such as betting platforms, which we have talked about. They operate with global architecture, cloud servers, and third-party technologies. In the EU, as you might know, the GDPR establishes that international transfers are only allowed if they are receiving countries if the receiving country guarantees an adequate level of protection, or if it guarantees such as a standard with contractual clauses, binding corporate rules, or explicit consent. Brazil, for example, through the
with the data protection law. It requires that any international transfer meet legitimate purposes, detailed documentation previously approved, and this also has direct implications for the betting sector, which in Brazil is regulated by law. I think it's 1479 from 2023, and as I was also mentioned, I think by Luis, with regulation from the SPA. Colombia, as a regional benchmark, also conditions international transfers on the existence of countries with an adequate level of protection. So in this case, as I was mentioning, we do have a very relevant context within technological systems that meet traceability standards, secure storage, and data management in accordance with this regulation. Now then, how is this addressed in Ecuador? In the case of Ecuador, the organic law on personal data protection, enforced since 2021, incorporates the same approach. I will finish in 30 seconds, which is the competent authority in Ecuador. They have to apply and supervise the regulation with the Superintendency of Personal Data Protection that now exists, which, among other functions, has the responsibility to establish ballot mechanism for carrying out international transfers. This is in Articles 59 and 60 of the Ecuadorian Law of Data Protection that states that in the absence of a country recognized as an adequate, the data controller must request express authorization from the authority, documenting compliance with Ecuadorian regulations. So I did have a little bit more to say, but in conclusion, the international transfers regime in Ecuador establishes clear rules, well-defined exceptions, and progressive control mechanisms. Betting platforms must approach it with a comprehensive legal, technical, and ethical approach that allows them not only to comply with the law, but to become responsible actors in the digital ecosystem. Again, I want to give you one final but relevant key point, which in short, the key is not to choose between localization and transfer, but to design intelligent compliance architectures that protect user rights without hindering the sector's dynamism. Again, thank you all, and I hope to see you again. Thank you a lot, Santiago. Amazing comment, and sorry again for the timing questions and timing requirements here. I will switch back to Portuguese to do the final question here. E essa questão é para você, Gustavo, até usando um gancho do que o Santiago comentou agora, sobre essa necessidade que a gente tem de balancear, tanto a questão de localização dos dados, quanto a possibilidade de transferência internacional, considerando todas as nossas necessidades de adequação de diferentes regras, proteção de diferentes interesses e direitos. Eu pergunto para você, muito simples, você tem 2 minutos para responder como você resolve esse problema na sua empresa. 2 minutos, valendo. É a pergunta de $1 milhão, né? Mas vamos lá, eu acho que eu até adiantei um pouco, de uma certa forma, no ponto anterior, que a gente optou. Eu não tinha como me dar o luxo. E deixa eu dar um passo para trás. Valdemar, nosso presidente da NPD, esteve aqui ontem, disse, mais uma vez, que até o final do ano, e isso sai daqui a pouquinho no Senta e Atenta, desculpa, vou acabar fazendo meu jabá aqui, não consegui postar de manhã, então 5h30 da tarde sai hoje. Ele disse que até o final do ano, ou seja, mais uma postergação, que antes era fevereiro, depois veio junho, depois veio setembro, depois veio novembro, agora final do ano pode ser dezembro. Sai a decisão de adequação Brasil-União Europeia. Então, assim, e esse é uma das possibilidades para autorizar a transferência nacional de dados. A gente tem o tratado, também a gente não tem, a gente tem SCCs, e a gente tem um prazo vencendo agora em agosto, mas na prática a gente está falando um copia e cola de algo que só vale para o Brasil. Ou a gente copia algo de lá fora, que só vale lá fora, ou a gente copia algo e cola que só vale no Brasil, que a gente também, se a gente entrar com uma BCA para aprovar aqui lá fora, vai demorar no mínimo 4, 5 anos, e vai aprovar lá fora, acho que antes de aprovar aqui no Brasil. Quem trabalha numa empresa global sabe disso, e talvez já tenha entrado com esse pedido, e trabalhar com consentimento é humanamente impossível. Então a gente não podia se dar o luxo disso, gente. Não podia. Optamos por aumentar o custo do cloud, aumentar o custo do mainframe, aumentar o custo do servidor e trazer isso para cá. Porque a gente ainda tinha um ponto a mais de complicação, que era um auditor independente
entender que a gente estava em compliance, e a gente ouviu essa palavra aqui mais de uma vez, a gente estava em conformidade com Portaria 722 da SPA, norma da NPD e a LGPD, e, obviamente, subsidiariamente, se eu tivesse alguma coisa com a própria GDPR e com a própria GDPR. Então, assim, a gente optou dentro da Flow Entertainment, que cuida das marcas Blaze e John Batch, em virar a chave. E é literalmente quando a gente fala numa Amazon, numa Microsoft, numa Google Cloud Platform, é virar a chave. Fazer um aditivo e virar a chave, os dados vão estar aqui em minutos. E aí, o que antes era um servidor principal fora e um dublê aqui, vira o servidor principal aqui e um dublê fora. É muito fácil, muito rápido, gente. Então, foi assim que a gente optou. Excelente, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, infelizmente a gente não vai ter tempo para perguntas, mas eu quero fazer um agradecimento especial a todos os palestrantes por um ponto que me chamou bastante atenção na nossa conversa, que a gente conseguiu aprofundar alguns aspectos que normalmente a gente não consegue nesse tipo de discussão, porque além da questão técnica, que todos vocês na nossa banca na nossa mesa são extremamente técnicos e qualificados, é que a gente entrou em aspectos pontuais e aspectos mais detalhados do que a gente faz no dia a dia. O Gustavo tem da atividade dele na Blaze, você, Flávia, tem a sua atividade dentro do Propondo, que eu e o Luiz a gente vê na academia e eu também no escritório, que a Beck e o Santiago veio também do ponto de vista deles. Então, eu queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado pela plateia. Como eu falei, a gente não vai ter tempo para perguntas, mas fique à vontade para parar a gente no corredor, para fazer comentários, fazer perguntas, a gente vai ficar à disposição para responder. Eu só vou passar para inglês agora rapidamente para despedir dos participantes que estão notos. So, guys, switching back to English, I'm just wrapping things up here, and I'd like to say thank you very much for you two, Santiago and Beck, for participation. And the discussion here was very pleasant because we were addressing topics that are very specific to our sector, but also with the necessary quality for our discussion. So I'm very sorry for the timing requirements that we had to comply with. I had to interrupt you guys a little bit. But anyway, it was my pleasure. I hope you guys enjoy it, and I hope to see you guys soon. Thank you very much. Obrigado, pessoal.